alunos, estamos hoje iniciando o estudo do movimento do pêndulo simples. Esse é o tema, então, desta aula de número 1. E o que nós estamos querendo aqui chamar a atenção, na verdade, é para os movimentos do pêndulo simples, né? E esse é, então, o objetivo do tema de número 4. Esta aula é a aula introdutória a este tema. Vamos abordar, de uma forma geral, os vários movimentos de um pêndulo simples, né? Aqui eu estou apresentando dois tipos de pêndulos, né? Este primeiro aqui é chamado de pêndulo composto, né? É o nome, ou muitas vezes, pêndulo físico. É quando você coloca um corpo qualquer preso por um eixo para oscilar, né? Então, ele faz um movimento, por exemplo, de vai e vem, né? Um movimento harmônico simples, é um exemplo. O fato é que, neste caso, né, nós temos um pêndulo mais difícil de ser estudado, né? Agora, aqui temos o que denominamos pêndulo simples. Esse é o pêndulo simples. Ora, o que é um pêndulo simples? É um corpo de massa M preso a uma cordinha. E essa cordinha tem um comprimento L. De forma que o problema no estudo do pêndulo é justamente aquele de se procurar determinar esta coordenada, que é o ângulo que forma o fio, né? É esse ângulo θ, né? Θ como função do tempo. E esse é o problema do pêndulo em geral e do pêndulo simples em particular, né? Aqui, no caso do pêndulo físico, é a mesma coisa, só que esse ângulo θ é esse ângulo aqui. E, ao invés de termos o comprimento do fio, nesse caso é a distância até o centro de massa. A gente não vai entrar nesses detalhes, né? É um movimento periódico, né? Aliás, temos 3 movimentos periódicos, né? Quando ele fica fazendo voltas, que a gente não vai estudar, esse movimento é um movimento periódico, fica fazendo voltas. E ele pode oscilar com grandes amplitudes, é um tipo de movimento mais difícil, e finalmente com pequenas amplitudes. Nesse caso, né, ele também é periódico, mas com um período muito simples. Começa aqui com t igual a 0, vai até o meio, depois vai até um ponto diametralmente oposto, depois volta passando pelo meio e finalmente volta de novo até a posição inicial, onde, por exemplo, ele tinha velocidade igual a 0. O tempo decorrido é o período, né? T, do pêndulo simples agora. Estou sempre lidando com pêndulo simples. A gente precisa compreender um pouco alguns aspectos, tanto da cinemática quanto da dinâmica. Mas para a cinemática, o que é importante, né, aqui é esse ângulo θ ao qual eu me referi. E essa é a coordenada, né, que a gente quer determinar como função do tempo, quer a amplitude seja grande ou pequena, né? Uma outra grandeza que é importante é o comprimento do fio, esse comprimento L aqui, né? Às vezes também se usa L minúsculo, né, para o comprimento do fio.
Sobre o corpo que está preso ao fio, esse corpo tem uma massa M e ele fica sujeito a duas forças que a gente gostaria de ressaltar aqui, né? A primeira força é essa força aqui, a força peso, tá vendo? A outra força é uma força de tração aqui do fio, representada por tal. Então temos duas forças agindo sobre esse corpo. Nesta posição, o que importa é que o componente desta força aqui é diferente de zero, né? Nesta posição aqui, né? É diferente de zero nesta posição. Essa aqui é a componente da força. Muito bem, e é isso que provoca o movimento, né, do pêndulo, né? Então, o que é interessante é que aquela componente da força, ou a componente da força tangencial, que a gente está querendo agora chamar a atenção aqui, olha, a componente da força, essa componente tangencial da força. Essa componente tangencial, ela é dada por menos m vezes g vezes seno θ, né? Então, essa é porque a gente analisa nas condições de equilíbrio, né? Então, a componente da força peso, né, ela é importante aqui, né? É claro que na direção tangencial, né, essa força T, ela não tem componente tangencial, só tem componente na direção normal, né? Então, essa força... Agora, esta força aqui, né, que tem uma componente tangencial que é igual à componente da força peso nesta direção aqui. Isso é bom, então, que se ressalte, né? Então, esta força tangencial é igual a esta componente da força peso. É esta componente da força peso, não é? De forma que, se esse ângulo aqui é um ângulo igual a θ, este aqui, claro, este aqui, né? Esse ângulo aqui, né, é igual a π sobre 2 menos θ, né? Então, essa é uma primeira coisa importante, né? O pêndulo se move porquanto a força-peso tem uma componente tangencial à curva. É claro que na direção que chamaríamos de direção normal, né, nós temos uma situação de equilíbrio. Nessa direção aqui não há movimento, não há movimento. Então, L é, né, igual a força-peso, né, vezes a força-peso vezes o cosseno do ângulo θ. De forma que esta força que tem a componente tangencial é o que é importante para a gente. É menos m vezes g vezes seno θ. É claro que isso aqui é relativamente fácil de ser deduzido, né? Agora, a gente estuda as oscilações ditas oscilações com pequenas amplitudes, né? O que significa pequenas amplitudes? Esse ângulo θ, ele é tão pequeno, por exemplo, um ângulo θ menor do que 10 graus, por exemplo, né? Só para a gente ter uma ideia, né, de quão pequeno é. Para valores desse ângulo pequenos, dizemos pequenas amplitudes, né, a gente pode aproximar seno de um ângulo θ, claro que ele é medido aqui em radianos, aproximadamente igual ao ângulo, né? Então, esta é uma aproximação que a gente faz, né? E aqui, é claro que praticamente essa força
na direção tangencial, essa força é praticamente menos mg vezes θ, portanto, né? Que é a componente tangencial da força-peso. A componente tangencial dessa força, por definição, é igual a zero. Né? Por definição, é igual a zero. Ora, aqui eu tenho uma pequena animação onde a gente, na realidade, ilustra o conceito de pequenas oscilações. É isso. Ele se desloca bem pouquinho, né? Bem pouquinho, vai para lá e para cá, mas bem pouco. É assim. Né? Porque este ângulo θ, aqui, no caso, né, ele é um ângulo pequeno. Né? O ângulo θ é este ângulo. Né? Na verdade, este ângulo que eu acabei de mostrar é igual a 2θ, né? 2θ. Então, este ângulo aqui é igual a 2θ. Portanto, θ é pequeno. Essa é a aproximação à qual a gente recorre. A gente pode agora também sugerir para vocês que acesse este site aqui, né? E vocês vão ter uma simulação interativa a respeito do movimento do pêndulo.